meus amores, e hoje eu estou aqui para um bate-papo super bacana e informativo ao lado da Gláucia Buso, ela que comanda com muito sucesso a Suplá. E também ela é professora formada em mesa posta e professora de etiqueta. É isso mesmo, Gláucia? Por conta dessa paixão pela mesa posta e pela necessidade de entender o porquê das coisas e como montar uma mesa, então nesses meus 19 anos de Suplá tenho feito alguns cursos sobre etiqueta mesa posta, a gente lê bastante e nos eventos a gente vai pondo em prática, né? Para sempre estar trazendo o que há de melhor e informando também os seus clientes de como usar. Aliás, até a gente conversou no começo do ano, você tinha um curso, né, fora do Brasil, sobre etiqueta e mesa posta, né? Isso, eu ia para Nova York fazer um curso de etiqueta no Hotel Plaza. E aí, por conta da pandemia, tudo parou, tudo foi adiado, mas não foi cancelado, adiado em uma próxima oportunidade, se Deus quiser, eu vou. Ou seja, em breve, quando tudo começar a voltar aos poucos normais, ele ainda vai se profissionalizar, buscar mais ainda conteúdo, que eu acho isso muito bacana. E aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como se portar uma mesa e como saber utilizar de todos esses, que às vezes tem muita gente que não sabe, para que 2 garfos, 2 facas, a colher ali eu vou usar onde, as taças, como eu vou utilizar, o que eu faço com o guardanapo. O primeiro passo, então, aqui de uma mesa posta, qual é? A hora que a gente recebe o alimento. Tá. Quando nós nos sentamos à mesa posta, eu falo que a mesa posta, ela conta pra gente um pouco do evento. Ele conta se vai ser um evento formal, então quanto mais talheres, mais pratos, a gente sabe que é um evento mais formal. Ele conta mais ou menos quantos pratos serão servidos, vai ter uma entrada, né? Então, se a gente vê que tem um prato de sobremesa aqui por cima e o talher de sobremesa, nós teremos uma entrada, pode ser frios, pode ser uma salada. Então, depois nós entendemos aqui que teremos um outro prato. Então, a gente já faz uma leitura, assim, do que vai ser servido. Nós temos uma taça para vinho, uma taça para espumante. Então, a mesa posta, quando nós nos sentamos, a gente já procura entender o que vai ser servido e como vai ser servido. A primeira coisa é o guardanapo. Nessa montagem aqui que eu estou vendo, pode surgir 2 opções de serviço. Pode ser tanto para a entrada, para a gente se servir, isso, ou no caso um coquetel volante. Entendi. Por exemplo, pode ter uma mesa de frios e antepassos, que nós vamos pegar esse prato e vamos nos dirigir até o buffet e se servir. Ou o garçom vai trazer a opção. Pode ser algum finger food. Como a gente tem um talher aqui, sugere-se que vai ser uma entrada que nós vamos precisar utilizar o garfo e a faca, tá? Os talheres, porque nós temos eles posicionados aqui na mesa. Aí, nesse caso, o primeiro passo é posicionar o guardanapo. Primeira coisa, então nós nos sentamos à mesa, pegamos o guardanapo. O guardanapo a gente procura fazer uma dobrinha nele, se ele for grande, um pouquinho maior, para ele não ficar tão grande. E nós posicionamos ele aqui no colo, de uma maneira que ele proteja nossa roupa e fique de fácil acesso aqui para a gente utilizar. Então, a primeira coisa. E falando do guardanapo, existe uma forma correta da pessoa usar o guardanapo? O guardanapo, o porquê dessa dobra também? Porque quando nós pegamos essa dobrinha aqui, nós limpamos delicadamente a boca, o cantinho, dando batidinhas leves na boca. Nunca esfregar o guardanapo. Nunca esfregar, até porque a gente pode acabar até bagunçando mais a sujeira, a gordura, o molho que esteja... Sempre com batidas leves. Entendi. Aí aqui, nós temos aqui 2 facas e 2 garfos, ou seja, então já vai chegar o momento de um prato principal. Sempre de dentro para fora. De fora para dentro. Isso, de fora para dentro. Então, o talher, esse primeiro prato, que é um prato de sobremesa, que é o prato da entrada, nós vamos utilizar os talheres de sobremesa que estão posicionados aqui para fora. Pode ser uma salada, pode ser frios, né? E depende do cardápio. Os talheres de sobremesa, então, eles podem ser usados tanto para sobremesa e tanto também, então, para a entrada. Tanto para a entrada. Servir uma salada, servir algum finger. E por falar em salada, servir a salada, estou aqui. Como aquelas coisas tipo cortar a salada ou não cortar, qual que é a regra correta? O correto é não cortar as folhas da salada. Então,
Geralmente os buffets, os restaurantes, eles já se preocupam em servir uma salada que a folha esteja num tamanho ideal para que nós, a gente faz uns pacotinhos assim, ó, com o auxílio da faca e do garfo, a gente vai dobrando a folha, fazendo um pacotinho mesmo, num tamanho que você consiga levar à boca sem exagero, né? Nunca jamais cortar. A folha, picar, ou pegar a folha inteira e enfiar direto à boca. Então a gente delicadamente, sem pressa, sem correria, nós vamos fazendo esse pacotinho. A gente espeta. Um tomate você pode cortar, um ingrediente da salada assim, mas as folhas não. Mas assim, né, vamos supor que a gente vai num evento e tenha uma folha de salada enorme que veio, né? A pessoa que preparou não teve esse cuidado. Não teve o cuidado. Por exemplo, você vem uma massa. Uma massa... Um espaguete, um talharinho, uma massa longa. Uma massa longa. Então, a massa longa, a gente não deve cortar a massa, assim como a salada. Então, serviu a entrada, o garçom vai vir e vai retirar os pratos da entrada e os talheres. Então, vamos imaginar que nós recebemos aqui um prato com um espaguete, um talharinho, uma massa longa. Não é correto cortar. E também não na regra de etiqueta, não existe a colher de sopa que fica do lado direito, que é aquele apoio. Vou exemplificar com essa daqui, que a pessoa faz a voltinha aqui. A caminha para poder enrolar. Então, assim, então não existe. Na regra de etiqueta não existe. O que acontece? Tem uma região na Itália que é costume, é tradição deles utilizar a colher. Então, existe essa tradição, mas ela é bem específica de uma região da Itália. Então, como nós comemos? A gente não pode cortar e não temos um apoio. Nós vamos pegar o garfo e separar ali no cantinho aqui do prato 2, 3 fiozinhos da massa e enrolar com cuidado e depois levar à boca. E jamais aquela coisa de fazer... Nunca. Por isso, 2 fiozinhos, 3, para que seja um pacotinho pequenininho que caiba na sua boca e não fique aqui grande, que vai dificultar, que a pessoa, né? às vezes, pegar um monte, vai ficar ali, vai colocar e morder e vai cair. Então, não. Então, sempre separar. Pro lado, manusear com cuidado. Você pode até usar a sua faca assim para te ajudar a apoiar, sabe? Para formar um pacotinho bem certinho. Não para cortar, tá? Só para apoio. Aí você fez o pacotinho certinho, aí vai a boca. Ainda falando sobre a mesa posta, a questão dos talheres. Como, por exemplo, assim, como eu uso a faca e o garfo. Eu não consigo, por exemplo, assim, cortar uma carne ou assim, e até consigo, mas, por exemplo, assim, eu me sinto mais seguro cortando aqui e utilizando dessa forma para levar a minha boca, que eu tenho certeza que... Qual que é a forma correta? Ou mesmo, às vezes, por exemplo, a pessoa cortar assim e levar ele desse jeito para a boca, não corre o risco do alimento cair? A regra de etiqueta europeia, e antigamente, quando tudo era muito rígido, essa questão da etiqueta, porque ela estava limitada a uma classe social e essa classe precisava ser muito diferente das demais, então as regras eram muito rígidas. Então, e a gente já ouviu falar que é muito chique comer com o garfo na mão esquerda e a faca na mão direita sem trocar. Hoje em dia, a etiqueta americana aqui na América, não veio essa rigidez dessa tradição toda da Europa. Então, o que nós fazemos? Você pode muito bem cortar com a direita, dessa forma, do jeito que ela veio. Você pode deixar a sua faca posicionada aqui no cantinho, trocar e levar a boca com toda a segurança e não tá errado. Eu até aconselho que você faça da maneira que você se sinta mais seguro, para não correr o risco de falar assim, não, eu preciso ser muito chique e ficar com o talher nessa posição o jantar todo e de repente uma carne voar, você se sujar. Ou o próprio, de repente, uma massa, aí ali, a hora que você for levar, ela escorregar. Você se sujar, né? Eu acho que você vai se sentir muito mais intimidado ou envergonhado de um acidente do que de trocar o talher. Tem gente que acostumou até a trocar mesmo, de cortar com a mão esquerda na faca, e apoiar. Já apoia aqui e o garfo já está na mão direita e já se serve. Então não tem problema. O
o ideal, a maneira como ela está posicionada na mesa é o correto. A maneira como você vai manusear, desde que seja com cautela, sem bater, sem muito barulho, da maneira que você se sentir seguro. E aí, por exemplo, terminei de meu jantar, que eu como a posição correta para dizer que eu estou satisfeito, que eu já encerrei a minha forma. Ó, como que eu posiciono, o que eu faço? Porque não tem como eu voltar os talheres sujos para cá. Onde eu posiciono eles? Porque o garçom vai retirar o prato e juntamente os talheres. Qual que é o ideal? Colocar ele voltado para o lado direito aqui do prato. Posição aqui da faca. Isso, e sempre deixando aí a faca e o garfo na posição original de montagem. A faca do lado esquerdo, o garfo do lado esquerdo, a faca do lado direito com a serrinha voltada para dentro. Nessa posição. Por quê? O garçom, quando ele vier retirar, ele vai vir pelo seu lado direito e ele vai retirar o prato aqui, ó. Então aqui ele já consegue pegar o prato. Eu tô sentada, tá mais difícil, mas a gente tá em pé. Ele consegue pegar o prato e apoiar assim, e retirar. Falando das taças, Glaucia, ela tem esse, ela é alongada. Qual é o motivo dela ser, as pessoas assim, qual que é a forma correta? Porque pega embaixo, tem pessoas que pegam assim no meio, ou pega na própria taça. Ou pegam aqui, qual que é a forma correta de você pegar? Ou a pessoa tem que pegar da forma que ela se sente segura, ou tem a regra básica também? Geralmente nós seguramos aqui pela haste dele. Porque se você está tomando um vinho, por exemplo, e você segura aqui, a temperatura da tua mão vai influenciar na temperatura do vinho. Um espumante, mesma coisa, um vinho branco ou vinho tinto, porque a nossa temperatura do corpo é 36 graus. Então, e assim eu acho uma posição arriscada, eu acho que... Geralmente quem gosta de segurar assim são pessoas que na degustação de vinhos, porque daí ele vai fazer um movimento esse circular. movimento para deixar esse vinho, os aromas soltarem, né, ele aerar ali, né? Então ali tem gente que prefere assim. Eu acho mais confortável, mais seguro e o ideal é segurar pela haste. Glaucia, primeiramente, mais uma vez, obrigado. Sou suspeito para falar de vocês, da Suplá, da Glaucia, do Alexandre. São pessoas assim bacanas, super queridas, adoro a loja, adoro aprender com você, sabe, os conteúdos. Então, eu quero que você seja sempre aqui no Up, porque você tem uma bagagem, conteúdo, prepara umas delícias, gente, vocês não têm ideia. Obrigada, Má, pode chamar, que para mim é um prazer, eu vou adorar fazer parte, aí a gente cozinhar junto e aliar a culinária com a mesa posta. Arrasou. E se eu der alguma gafe, que acabar de dar, aí você me corrige, aí a gente vai aprendendo juntos. Pode deixar. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Má. Para vocês aí de casa, um beijo imenso. Voltamos no estúdio.